noite a todas e a todos. Rapaz, eu fiquei feliz. Ele disse: Diogo, a gente tem umas mudanças aqui e a palestra está indo até meia-noite. Você está preparado? Eu disse: rapaz, eles aguentam. Eu disse: aguenta. Não, até as 9 vamos tentar ser organizado. É sempre bom estar aqui. Eu me alegro muito em vir ao GEAC. Hoje foi um dia bastante corrido. O trânsito da cidade não colabora muito. Eu ia vir de bicicleta. Aí minha mulher disse: não vá de bicicleta. E minha filha disse: não vá. Disse: filho, eu preciso ir. Os meus amigos aguardam por mim e me deram uma oportunidade bacana de refletir um pouco sobre o Evangelho. Capítulo 16. Vamos fazer a nossa prece inicial. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espíritos benfeitores, que antes mesmo de pensarmos em aqui estar, já tinham planejado, orquestrado e possibilitado as condições deste encontro nesta noite. Que possamos, Senhor, fazer ecoar os ensinamentos do Teu Evangelho, para que no dia a dia, diante dos desafios, das dificuldades, possamos ter ferramentas, instrumentos de melhor agir, de menos cair nas armadilhas e sermos instrumentos do bem na construção de um mundo melhor. Que assim seja. Eu tento sempre, quando vou falar em palestra, dialogar com as pessoas, pensar de que forma, didaticamente, eu possa favorecer reflexões. E nesse processo eu também aprender, eu também meditar sobre aquilo. Tentar trazer o que Jesus ensinou, o que os discípulos vivenciaram e também nos ensinaram para nosso contexto atual, já que já estivemos na Terra e estamos na Terra há alguns séculos, há alguns milênios, tropeçando, caindo, aprendendo, encontrando, desencontrando, afastando, esquecendo e desenvolvendo os novos conhecimentos. Não podemos servir a Deus e a Mamon, a representação da riqueza, dos bens materiais. Durante a leitura do Evangelho, ele disse que simultaneamente, que muitas vezes, no nosso cotidiano, a gente serve a um, depois a gente para, a gente serve ao outro, depois a gente para, a gente serve ao outro, mas geralmente, simultaneamente, a gente não consegue, porque é antagônico. A gente não consegue de fato, porque quando a gente está envolvido com um, a gente dá menos importância ao outro, menos espaço na nossa consciência, menos espaço nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes. E a intenção é essa, que a gente se aproxime cada vez mais de Deus, não para abrir mão da riqueza apenas, pura e simplesmente, mas para usar a riqueza sem estar preso a ela. Porque eis aí a questão que Jesus nos traz, é utilizar a riqueza sem se prender a ela. Por quê? Porque o nosso sentimento preso à matéria nos impede de progredir espiritualmente. Então, somos espíritos na condição temporária de vínculo com a matéria. E às vezes a gente se confunde com essa matéria. E isso gera um conjunto de consequências na nossa vida. Assassinatos, roubo, corrupção, violência, marginalidade, justamente pelo apego aos bens. E a gente tem exemplos disso diversos no nosso país, no mundo, na história da humanidade. As sociedades foram depredadas por pessoas que tinham interesses materiais intensos. E vamos tentar meditar um pouco sobre isso. Ó, que chique. Eu até brinquei, disse: eita, vocês eram mais humildes, mas isso é bom, isso é importante, Porque ninguém está preso a isso. A gente utiliza todos os bens sem ficar preso a ele. Se por acaso um dia ele não existir, a gente continua fazendo do mesmo jeito. Se por acaso não tiver projeção, a gente faz palestra do mesmo jeito. Mas tendo, fica didático, fica favorável a gente se manter concentrado. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices, obstáculos, impedimentos ao nosso adiantamento moral e espiritual. Então, se isso é fato, a gente precisa estudar sobre isso. Se eu tenho algo que me causa mal, que causa mal à sociedade, eu preciso entender como isso acontece. E os desdobramentos, porque existem tanto os encarnados quanto os desencarnados, que por conta dessa situação de amor a esses bens,
causam um conjunto de situações de sofrimento. Lembro certa vez, numa reunião mediúnica, o espírito dizer assim: saiam daqui, esta casa é minha, vocês são intrusos. Imagine você na condição espiritual, como espírito, vinculado a uma casa estática. Quantas possibilidades aquele espírito estava perdendo porque estava preso ao sentimento de que aquele bem pertencia a ele. Ele estava sofrendo, porque não ser feliz é sofrer. Estar no mundo espiritual vinculado a toda aquela história é estar sofrendo. E muitas vezes a gente não entende, julga, questiona, xinga e quer brigar com o espírito na reunião mediúnica sem entender que ele está sofrendo. Quando ele quer que a pessoa que o fez sofrer ou roubou os bens dele sofra na mesma medida, ele está dizendo: eu estou sofrendo tanto que acredito que fazê-lo sofrer eu vou me sentir em paz. E quando a gente pensa dessa forma, a gente deixa de ter raiva dele e diz: meu irmão, eu entendo o quanto você está sofrendo, porque só uma pessoa que está sofrendo muito deseja fazer outra pessoa sofrer. E se eu antecipadamente medito sobre isso, eu posso impedir ou amenizar um futuro sofrimento. E eu posso começar desde já, não apenas me desfazendo daquilo que é excesso, que me faz mal, mas não me prendendo àquilo que Deus me permitiu ter e dispor neste momento. Nesta reunião, cada pessoa tem uma história econômica, familiar e social diferente. Tem pessoas que nascem muito pobres e conseguem ascensão econômica e social. Outras pessoas nascem em famílias muito bem abastadas e perdem tudo. Eu tenho uma amiga querida, que inclusive faz aniversário hoje, um beijo para ela, Cristiane Marcela, nossa amiga também, né, de Mauro. Se ela souber que eu fiz isso, ela vai ficar enforcada. E ela disse uma vez para mim, contou a história, né, que fez uma festinha na casa dela para a filha, acho que tinha uns 11 anos, uns 10. E nessa festinha, algumas amiguinhas foram. Dentre as amigas, tinha uma coleguinha da turma dela, da filha, que era uma criança de família muito rica. Tão rica que uma criança de 9, 10 anos tinha uma bolsa que custava algo em torno de 15 mil reais. Mas, durante a festa, a menina se comportou de forma tão desequilibrada que ela ficou assustada. Na fila, ela chegou assim, disse: sai da frente com outra criança, senão eu dou uma facada em você. E ela, quando soube daquilo, ela tentou amenizar, sentou e tentou conversar. Então, aquela criança estava dizendo o quanto sofria para se comportar daquela forma, num momento tão alegre, né? Uma festinha infanto-juvenil. E depois ela se referia a essa criança, não querendo julgá-la, mas dizia assim: a pobre menina rica, que tinha muita riqueza, mas que sofria muito. Eu não posso afirmar que o sofrimento era em decorrência da riqueza, mas muitas vezes o fato de ter só a riqueza deixa a pessoa muito pobre, muito entristecida, muito perturbada, porque as pessoas se encantam, né, com os bens materiais, com as possibilidades que a riqueza traz, e às vezes esquece ou coloca muito em segundo, terceiro plano, vivências de afetividade, de educação, de respeito, de solidariedade, que podem conviver harmoniosas com a riqueza. Porque a ideia de, eu vou ter, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Tomado ao pé da letra, seria impossível um rico entrar no reino dos céus. Mas não é o fato de ter riqueza, é como você se vincula a ela. Quanto de amor você coloca sobre os bens terrenos? Quanto você ama a mais ou quanto você ama a menos um bem? Tem gente que por conta de um objeto tira a vida de outro. Infelizmente, né, um médico, acho que na cidade de São Paulo, acho que faz 2 dias, foi tirado a vida dele porque as pessoas queriam algum bem, possivelmente o carro dele. Vocês souberam disso, né? Que triste. E ele, com a história de vida, de dedicação ao próximo. Eu fiquei feliz em saber disso. Eu digo, uma alma boa, né? Possivelmente não vai sofrer tanto quanto os familiares, quantas pessoas que conviviam com ele. E não é fácil. Por conta de um interesse momentâneo, possivelmente aqueles 2 jovens ou estavam sob o efeito de drogas, ou estavam em busca de dinheiro para satisfazer as drogas. Não justifica, mas explica muito da inquietação social que a gente vive. O indivíduo que faz tráfico de drogas, ele não quer apenas poder, ele quer dinheiro para adquirir bens. Vocês lembram do narcotraficante Pablo Escobar?
quantas fazendas, quantos carros, quantas coisas, né, ele tinha. Então ele não queria só o poder, ele queria dinheiro. Então o interesse, o amor aos bens terrenos, fazia com que ele agisse e perpetuasse aquele comportamento que causou grande estardalhaço na sociedade em que ele estava inserido e no mundo como um todo. Eu lembro que eu era criança e ouvia muito falar cartel de Medellín, eu ficava brincando com aquilo sem ter noção do que de fato sucedia na Colômbia naquele período. Isso, tinha animais silvestres, né, bem exóticos, trazidos de várias regiões. E muitas vezes esse interesse exótico desses grandes multimilionários causa grandes transtornos ecológicos. Porque existe traficantes de animais, porque existe quem compre. Existem pessoas que matam os rinocerontes, que matam os elefantes para pegar toda aquela estrutura, né? Porque tem quem compre. Existe o tráfico de drogas, de uma forma geral, porque tem quem compre. Entendeu? Então, sempre tem esse jogo. E o mais importante que eu fiz questão de frisar no Evangelho, né, num dos slides, é que se a gente não vislumbrar que somos além da matéria, nada faz sentido e tudo é muito inquietante. Existe isso, muito triste, muito perturbador, mas isso é o resultado de uma série daquilo que passaram, né, de situações pretéritas. E o que a gente está fazendo com essa informação hoje para projetarmos para um futuro? Ser espírita é isso. Às vezes a gente viveu a questão política recentemente e ainda está. Graças a Deus eu não tive grandes conturbações, né? Eu acho muito importante as pessoas terem pensamentos que possam divergir e serem respeitosas. Graças a Deus fui bem respeitado, consegui respeitar as pessoas, não entrei em atrito, não entrei, graças a Deus. Mas muita gente se desequilibra. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu sou primeiro um homem político ou sou um homem espírita? Qual é a minha essência primária? Ser espírita. Então eu preciso respeitar o outro. E eu preciso entender que o momento que a gente vive hoje é resultado, sim, dos anos anteriores, das décadas anteriores, dos séculos anteriores. E o que vai acontecer vai ser fruto de como nós vamos gerir o presente. Nada está definido. Então, se eu não pensar primeiramente como um ser espírita, que sou um ser universal, eu me desequilibro e sou capaz de gerar sofrimento para o outro por não entender o pensamento dele no momento. Isso é muito importante, isso me consolou muito. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e me segue. Aí eu fiquei em casa pensando, a gente muitas vezes diz isso, né? Essa primeira parte esquece. Não era apenas que aquele jovem que já queria ser perfeito, mestre, o que é que eu posso fazer para ser bom mestre? Aí Jesus diz, bom só o Pai. Mas se queres ser perfeito, né? Aí ele diz, não, segue os mandamentos. Ele responde, eu já tenho seguido, já estou de boa. Aí Jesus diz, que bom, você quer ser perfeito então? Então vá, retorne, pegue tudo que tem, distribua para os mais necessitados. Depois, venha e me siga. Não era apenas dar. Isso traz para a gente, eu fiquei pensando nisso hoje, eu já li isso tantas vezes e não fui capaz de perceber, e hoje eu percebi um pouco. Não basta apenas eu pegar a roupa, a minha contribuição semanal, a minha consulta voluntária, solidária. Eu preciso seguir Jesus intimamente, na minha consciência, na minha atitude cotidiana. Não bastava aquele jovem se dispor dos bens materiais, ele precisava seguir Jesus. E existem os estudos que dizem que esse jovem, depois de muitos séculos, reencarnou no Brasil, o espírito dele como sendo o espírito de Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, que seguiu Jesus durante toda a vida e dispôs de todos os bens que tinha, chegando a desencarnar de forma muito, muito simples. Então foram necessários alguns séculos para que aquele espírito se burilasse mais e mais, sendo capaz de se desprender de todos os bens e seguir Jesus. Nós, em que estágio estamos? Nós conseguimos utilizar os nossos bens sem amor a eles? Nós conseguimos dispor e doar esse bem, ou usar o bem para promover o progresso, seguindo a Jesus ou não? Cada um vai sair sabendo onde se encontra. Porque o processo de evangelização não é comparar você com Bezerra, com Jesus, com João, com Paulo, com Saulo. É com você hoje, o você pretérito e o que você pretende ser no futuro. Então você tira do outro a responsabilidade e joga para si e vai dizendo,
Eu vou caminhando nesse ritmo. E quanto mais eu caminho, mais prontamente eu vou caminhar mais ativo. Então, a oportunidade de fazer uma palestra é a oportunidade de me melhorar refletindo sobre isso. Ser perfeito é um concurso com milhões de vagas. Eu acho que eu já falei disso aqui uma vez. Existem milhões de vagas para espíritos puros. O problema é que nós não temos as qualificações para sermos puros ainda. Por isso que estamos vinculados uns aos outros no planeta Terra, no Brasil, no Nordeste e Recife. Por que eu não estou no Paraná? Ou porque eu não estou na Etiópia? Ou no Canadá? Ou na Europa? Porque eu ainda não tenho condições, né, dos muitos mundos que habitam o próprio planeta, de viver nesses locais. Eu preciso estar aqui. Então aquele jovem ficou um pouco cabisbaixo, deu as costas e foi embora, porque ele ainda naquele momento não tinha condições de se desprender dos bens materiais. Depois dos séculos, ele renovou. E nós? Quantos séculos estamos nesse processo? Quantos outros precisaremos para alcançar essa perfeição? Cada um vai respondendo no íntimo da consciência. É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. O que é que acontece com uma pessoa que acumula riqueza para si, mas não é rico diante de Deus? Deus tem sido tão falado ultimamente, né? Deus. Como é que eu percebo Deus? Como é que eu estou diante de Deus? Deus, ao longo da história da humanidade, foi percebido, ensinado e vivido de forma muito diferente. Há alguns milênios matavam-se virgens, crianças, como forma de agradar a Deus. Depois levava-se flores, frutos, animais, imolava-se os animais. Depois as pessoas começaram a orar, os adifumadores, de joelho, de pé, horas e horas e horas. Hoje a gente basta pensar em Deus. Dentro do ônibus, no carro, lavando um prato. É um contato direto que não precisa de nada de expressão material. Mas como nós, ao longo de séculos, vivemos esse contato com Deus de forma muito material, a gente precisa, às vezes, de símbolo. A gente precisa do passe, a gente precisa do livro, a gente precisa do centro espírita. Para quê? Para que a gente se vincule, faça essa ligação. É saudável? É. Porque é o nível que nós nos encontramos. Eu tenho uma amiga católica, e ela foi ao centro espírita e trabalhou conosco há algum tempo. E uma vez ela declarou uma coisa para mim que não me espantou, mas eu disse, eu vou guardar isso para falar em palestra. Ela disse, Diogo, eu sinto que preciso voltar a frequentar a igreja católica, porque eu não consigo contactar Deus da mesma forma como eu conseguia lá. O que é que eu disse para ela? Não, irmã, que é isso? Que heresia? Você é espírita? Eu disse, não. Vá. É lá que você consegue contactar Deus. É lá que você consegue viver Deus. E não sou eu que digo isso, é o próprio Evangelho. Não é fora da igreja que nós não encontramos salvação. É fora do bem. Porque se eu impeço ela de viver essa intimidade com Deus que ela tem, como é que eu vou? O que é que eu vou ofertar a ela para que ela possa se aproximar de Deus? E ela disse que, estando diante daquelas imagens, ela conseguia meditar, refletir e se conectar ao divino. E essa é a expressão dela naquele momento. Nós precisamos do passe, só que tem pessoas às vezes abusam, né? Eu dizia a uma amiga, eu fiz curso de passe várias vezes no centro, e eu dizia muito, daqui a uns dias eu vou começar a fazer uma cartela de passe. Fulano vai tomar os passes, pronto, aqui. Bota umas cartelas de passe, 1, 2, 3, pronto. Eu tome um por dia, brincando, porque tem pessoas que acham que tudo tem que ser resolvido no passe. E eu brincava dizendo assim, imagine que você passa na frente de um posto de saúde. Ninguém passa na frente do posto de saúde, eu acho que eu vou tomar uma Mesantacil hoje. Né? Faz tempo que eu não tomo. Não é assim que funciona. Não é? Eu posso e devo pedir ajuda, posso. Mas eu lembro de uma senhora muito querida, está encarnada ainda, o corpo um pouco bem frágil, mas está encarnada. E durante muitas semanas e meses ela sempre ia tomar passe. Quando acabava, ela voltava para fazer passe de novo. E ela dizia que a perna dela incomodava muito, até que um dia ela fez uma cirurgia e a perna ficou bacana. Eu disse, amiga, você não sabia que precisava também do cuidado especializado? Então o Espiritismo não isenta que a gente procure o médico, psiquiatra, psicólogo. Ele oferta também o tratamento espiritual, não é? Na infância, na juventude. E às vezes essas situações de apego ao bem material é um transtorno que precisa ser trabalhado na terapia.
Existem pessoas que pegam os bens dos outros, às vezes não é riqueza, é cleptomania. Eu lembro de uma paciente que dizia assim: eu precisava roubar a tampa do refrigerante. Ela foi lá no supermercado, tirava a tampa e levava. Essa pessoa não está roubando um bem de riqueza. Era uma inquietação, ela sofria com aquilo, mas ela precisava fazer. Senão ela não conseguia superar a compulsão interna. E tem pessoas que roubam porque o espírito ainda está desequilibrado, né, com relação àquilo. Os indivíduos que têm transtorno de personalidade antissocial, que isso é tema para um outro encontro. Então, quando a gente acumula tesouros apenas para os bens imediatos, a ferrugem consome, corrói. O ladrão pode roubar, a gente pode perder, e isso geralmente gera inquietação. Quando o bem ele é transitório, a gente usa com sabedoria, a gente pode perder. Uma camisa ficou pequena, a gente doa. Eu tenho uma amiga, são muitos amigos, né? Minha mulher disse que eu tenho 1 milhão de amigos. Eu disse para ela: por que você não fala com os seus filhos para ele também trazer os brinquedos que eles não usam mais para o bazar? Ela disse: eles são muito apegados. Aí na hora ela meditou e disse: eu também sou. Eu não consigo me desfazer das roupas que eu tenho há muitos anos que eu não uso mais. Aí eu disse: é uma oportunidade de você se trabalhar e trabalhar junto com seus filhos. Ela disse: é mesmo? Eu disse: é. Você vai no seu guarda-roupa, pega umas peças, não todas, poucas, umas 5. E chama os filhos e diz: filho, eu estou pegando aqui umas roupas que eu não uso mais. Vocês não teriam algo que não utilizam mais, ou que possa ser utilizado por outras pessoas? E ela conseguiu sucesso, porque o exemplo arrasta. Não precisava ela falar que tinha muitas crianças, não é uma coisa muito, né, teórica, é prático. E ela conseguiu dar um passo e ajudou os filhos a também dar um passo num desprendimento. Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: essa casa recebeu hoje a salvação. Que personagem está envolvido nessa história? Zaqueu. Zaqueu, vai ganhar um livro. Zaqueu, né? Zaqueu era hebreu, mas trabalhava para os romanos, coletando os impostos. Então ele era mal visto. No contexto atual, um político que se corrompe, que desvia o dinheiro de interesse coletivo. E ele ganhava uma parte desse dinheiro. E era rico, porque o imposto era a grande riqueza da época. Coletava-se não porque as pessoas gostavam, mas porque era o jugo romano, o poder do Império Romano. E Zaqueu estava rico. E isso gerava inquietação no povo. Tanto é que quando Jesus disse: Zaqueu, vou dormir na tua casa hoje. O que é que o povo disse? Vixe Maria, ele vai dormir na casa daquele homem de má vida, né? O evangelista é eufêmico. Possivelmente tinham chamado palavrões ali. Você vai dormir na casa desse miserável ladrão, bandido. Possivelmente teria sido o discurso da época. Quando Zaqueu desce, por ser baixinho, desce da árvore, ele reconhece os equívocos dele. E diz: Senhor, eu sei, porque ele já tinha ouvido falar do que Jesus tinha feito na vida das pessoas. E ele já estava envolvido nessa atmosfera. Claro, o Espírito de Jesus expandia a luminosidade. Então, ao entrar na cidade, toda aquela atmosfera já estava impregnada de amor. E ele estava disposto a sair daquela situação de homem de má vida, mal visto pela comunidade, e adentrar num novo patamar. Eu espero que os políticos possam seguir esse caminho. É difícil? Muitas vezes o comportamento, a história, o discurso deles diz o contrário, mas vamos pensar e desejar e cobrar como cidadãos conscientes que tudo seja melhor. Aí ele diz: eu dou metade dos meus bens, e se causei dano a alguém, seja qual for. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está pregando para a gente a lei de justiça, porque nós que causamos danos, seja qual for, a gente tem que estabelecer. E a gente faz isso, querendo ou não querendo. A gente faz isso como pais, como mães, como profissionais, como cidadão, cidadã, naquele contexto social. Com amor, a gente se dedica, a gente cuida, a gente se entrega. Com raiva, a gente sofre, a gente adoece, a gente se desequilibra. Mas a gente tem que restabelecer, não tem para onde fugir. E não sou eu que digo, foi o próprio Cristo: não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitio.
Enquanto a nossa consciência mostrar-nos que temos equívocos, a nossa própria consciência vai nos manter aqui. Não é Deus que diz você vai ficar lá, é a consciência. Os homens queriam um outro contexto, né? A mulher foi pega adulterando, levaram, queriam apedrejá-la. Jesus estava presente, foi perguntado a ele como deviam se comportar. Sempre tentando, né, saber como Jesus ia se comportar na intenção de fustigar uma atitude errada dele. Mas ele sempre sábio se comportava de forma equilibrada. De acordo com a lei, nos é dado o direito de apedrejá-la. Ele disse, pois bem, quem não tiver pecado, pode jogar a primeira pedra. Ele colocou uma condição. Ele fez com que cada pessoa, naquele momento, pensasse sobre si. Eu tenho um pecado, tenho, então eu não posso. E eu tenho também. E aí, os mais velhos foram os primeiros a soltarem as pedras. Por quê? Porque quando a gente vai amadurecendo, espera-se que o nosso lobo pré-frontal prevaleça sobre o sistema límbico, que é o sistema do impulso, que é muito comum nos adolescentes e nas crianças, né? Bora! Eu lembro de minha sobrinha, ligaram para ela, ela nem falou com a mãe. E aí, bora para a praia? Ela disse, bora, eu vou. Aí a mãe dela, tu vai para onde, fulana? Tu tem que perguntar a mim primeiro. Eita, mãe, não, porque ela ligou para mim para ir na praia, mas tu não vai, tu tem prova amanhã. Esquece, né? Nós adultos, espera-se que a gente planeje. Então, semana que vem, tal coisa, eu não posso ir. Eu preciso antecipar, planejar, projetar. Então, Jesus sabia daquilo naquele contexto e disse, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E Zaqueu sabia que tinha muitos equívocos. E sabia também que ia precisar restabelecer os equívocos que fizeram. E o que é que acontece? Ele precisa indenizar, ele precisa restituir. É justo. Não é só arrependimento, é restabelecimento com amor do mal que fizera no passado. E aí ele vai. Jesus diz, esta casa recebeu hoje a salvação. Esse homem mudou o comportamento. E daqui em diante ele vai se esforçar por ser um homem melhor. Voltando para a história da moça que ia ser apedrejada. Os homens soltaram as pedras, foram todos embora. A mulher se dirige a Jesus e ele diz, vire uma pombinha, vá para o céu. Vá, mulher, e não tornes a errar. Porque se ela fosse pega de uma outra vez, possivelmente Jesus não ia estar por perto e o fim seria trágico. Então diga, tente não fazer de novo. Nós muitas vezes fazemos de novo. Muitas vezes. E aí a gente reencarna na condição em que a prova já não é mais necessária. É a expiação. Porque a gente acumulou muitos males. Deixamos uma carga densa de energia pesada. E aí o corpo nasce doente, o psiquismo nasce desequilibrado, a família desestruturada, a sociedade cheia de problemas, né, de corrupção. Por quê? Porque as coletividades resgatam juntas, diz o Espírito Emmanuel. A gente não resgata apenas individual, resgatamos também de forma coletiva. Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho dessas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Vocês sabem de onde tem isso? O homem rico e Lázaro, né? Tinha tudo, riquezas. Lázaro na porta dele, pobre, nem uma gota d'água tinha. Nem os farelos dispunha para saciar a sua fome. Desencarnam os dois, Lázaro numa condição espiritual elevada e o homem sofrendo. Mas mesmo no sofrimento ele tem um sentimento de caridade. Vai lá e diz para os que ficaram que o caminho que eles estão seguindo é errado. A gente sempre tem sentimento de amor por alguém. Sabe qual é o problema? É que a gente, muitas vezes, esse alguém é restrito demais. É o nosso filho, a nossa filha, a nossa família. Eu amo os meus. Primeiro os meus. E a gente traz isso de um processo evolutivo, de cuidar primeiro da nossa prole. Quando a concepção de ser espiritual se estender, a gente vai respeitar o outro. A gente vai ter uma sociedade mais justa, porque o interesse do transporte público vai prevalecer sobre o transporte particular. E aí a gente vai começar a ter transporte melhor para todo mundo. Alguém já andou de ônibus aqui recentemente? A falta de respeito com uma pessoa que trabalha o dia todo não tem tamanho. Tem muita gente que não sabe disso, e eu não culpo, porque trabalha, tem um veículo particular, com ar-condicionado, confortável, isso não é crime.
Mas existem milhares de pessoas que não dispõem disso e estão subordinadas a um transporte extremamente irrespeitoso, quente, apertado, com falta de horário, com um número muito pequeno para dar conta de uma demanda enorme. A gente precisa pensar sobre isso. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão inseridas na mesma sociedade. Essas pessoas podem se revoltar, essas pessoas podem influenciar a nossa vida de alguma forma. Essas pessoas trabalham nas nossas casas ou trabalham conosco nos hospitais. O indivíduo se capacita, viaja, vai para a Europa, faz uns cursos top de linha. Mas se a pessoa que limpa a sala não fizer, ele não opera. Já pensaram para pensar nisso? Já pararam para pensar nisso? Então nós não estamos isolados no mundo. E esse ensinamento do Evangelho traz isso. Ele estava no mundo espiritual, tentando pedir ao protetor, né, que ajudasse os familiares. E ele diz, olha, eles têm Abraão e as Escrituras. E muitas vezes eles não seguem. Não é por ver um espírito que eles vão se modificar. Tem gente que se visse um espírito agora, correria do centro espírita. Né? Não é o fato de ver espírita que torna-nos espíritas. É o fato de meditar e trazer para a nossa consciência profunda o entendimento do espiritismo. Tem muita gente que vive em mediunidade de forma perturbada, inquietante, já viu o espírito, sabe, mas não apreendeu aquilo ainda. E às vezes enfrenta uma situação. O sexto sentido. O que eles querem. A não se amedrontar, né? Só que tem gente que até pensar nisso já está longe. Eu tenho uma amiga, na época que a gente fazia educação mediúnica junto, ela uma vez disse, rapaz, eu acordei de madrugada para beber água, abri a geladeira, quando eu fechei o espírito, me deixa dormir, sai daqui. Ela lidou, conseguiu lidar com aquilo de forma tão tranquila. Tem gente que nunca mais ia voltar no centro de serviço espírita. Então, ele suplicava a Abraão que ajudasse os familiares, como nós. Vocês lembram do filme Nosso Lar? André Luiz chega, né, para falar com o ministro, e ele se sentindo no direito. Não, eu quero falar com ele, eu tenho uma coisa séria. Sim, todo mundo tem. Aguarde sua vez. Respeito. Né? Quando ele chega, ele vai pedir condições de visitar a família. Sabiamente o ministro diz, venham a dupla, venham os dois. Aí ela começa, né, a mulher. Ministro, eu queria ajudar meus filhos, porque eles estão sofrendo lá na terra. Aí ele diz, é muito justo, o sentimento de mãe, o desejo, né, de ajudar os parentes. Mas me diga lá, minha irmã, quanto de merecimento você tem para ajudá-los? Opa. Aí ela, eu vejo aqui nos relatórios que a senhora está aqui há mais ou menos uns 6 anos. E foi oportunizada a senhora trabalhar na ala A. Mas tinha muita gente perturbada. Foi verdade. A gente transferiu a senhora para B. Mas também tinha uma turma lá que eu não me dava muito bem. Foi para C, para D, ou seja, foram oportunizado a ela várias condições de trabalho, para que ela tivesse condições justas de ajudar os familiares. E ela não dispunha de condições. André Luiz, ao ouvir, aprende com a dor do outro. Olha aí a lei universal de fraternidade. Eu aprendo com o erro do outro. Já ouviram um ditado, quando a gente vê a barba do vizinho arder, a gente coloca a nossa de molho? Eu ouvi isso da minha mãe a vida toda. E eu não entendia. Eu disse, o que é que tem a ver a barba do vizinho botar de molho e arder? E eu ficava, que viagem, né? Minha mãe, até hoje ela tem esses ditados. Hoje eu entendo. A gente é capaz de aprender com o sofrimento do outro. André Luiz entende que para poder ter merecimento de visitar a família, ele tem que ter trabalho. Ele tem que ter algo. Então não bastava apenas ao homem rico pedir. Eles precisavam se esforçar também. Os nossos benfeitores, eles querem o nosso bem, mas eles não nos privam dos sofrimentos, dos aprendizados. Porque sabem que a gente precisa de fato avançar. Imagina um útero que crescesse sempre progressivamente com a criança no seu interior. A criança nunca ia nascer. Imagina uma casca de ovo que crescesse juntamente com um pinto. O pinto nunca ia sair da casca. Os filhos, eu não sei quem foi o artista, uma vez alguém perguntou a ele, você não acha que a sua casa é muito pequena para você, sua esposa e seus 2 filhos? Aí o artista disse, eles precisam sentir que aqui é pequeno para poder sair. Eu não quero os filhos eternamente morando comigo. Eles precisam se sentir incomodados. Levando para Jesus, Jesus sabia que precisava partir da matéria. Por quê? Senão ninguém ia mais querer morrer.
porque ele ressuscitou Lázaro. Ninguém ia mais aceitar uma doença, porque ele curou alguns doentes, alguns leprosos. E ele sabia que o ensinamento era naquele instante, mas ia perdurar por toda a existência. Ele não veio aqui para curar todo mundo, porque a doença, muitas vezes, é a estratégia usada pela consciência para se libertar. Então, Jesus não veio nos isentar do trabalho. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 ao outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Que passagem é essa do Evangelho? A passagem dos talentos, né? A parábola dos talentos. Ou seja, nós recebemos talentos diversos, seja para trabalhar como médico, como carpinteiro, professor, educador, atuar no mundo como pai, como mãe, como profissional liberal de qualquer área, mas principalmente para sermos pessoas que colaboram para o progresso da sociedade em que estamos inseridos. E o que é que a gente faz com o talento? A gente muitas vezes acumula apenas com medo. Senão eu fiquei com medo. Não, a gente precisa se esforçar, né? Pedir ajuda e multiplicar com o bem o que Deus nos dá a oportunidade. Então você pode não fazer palestra, mas você pode trabalhar como passista. Você pode não ser passista, mas você pode trabalhar com as crianças. Você pode ser voluntário no trabalho do bazar, na confecção, na arrumação da sopa, na arrumação das cadeiras. Existe sempre uma possibilidade de trabalho. Eu acho que é porque eu falei da outra vez que fiquei com calor. Sério, hoje a gente está bem frio para ele ver. Né? Não é? Ah, tá legal. Chega, estou aqui, tá? Obrigado, viu? Vocês são ótimos. Isso aqui é fraternidade. Porque da outra vez que eu vim aqui, eu disse, rapaz, eu estou com um calor tão grande. Ah, mas não vai esquentar não, tá excelente. A gente precisa se perguntar, qual o meu talento? Qual o seu? O dela? Que talento eu tenho que eu possa colaborar na construção de um mundo melhor? Eu tenho algum talento que possa fazer? O que é que eu faço com esse talento? Eu utilizo ele de alguma forma? Eu lembro que há muitos anos atrás, eu ainda na escola secundária, teve uma moça que disse, você fala tão bem, você podia ser juiz. Eu disse, não quero ser juiz, não quero ser professor. Eu sempre quis ser professor. Sempre gostei de ser professor. Né? E minha primeira faculdade foi a faculdade de pedagogia. E eu lembro quando o professor perguntou lá, né, na federal, quem aqui está fazendo pedagogia porque quis? Eu levantei a mão e alguns outros, poucos. A maioria porque não tinha passado no outro curso, porque não sei o quê. Respeita-se, não estou julgando. Mas eu queria. Né? Depois eu não quis mais, quis a medicina. Mas o que eu aprendi na pedagogia é fundamental para a minha vida sempre, até hoje. Um talento que Deus nos dá. Não sou melhor nem pior que ninguém, mas se Deus está me dando a oportunidade de aprender e meditar sobre isso, por que não? Cada um tem o seu talento. E vai multiplicá-lo, vai crescer aos olhos de Deus, de que forma? Meditemos. Ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível, e não possa vir a ser meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. O problema não é a riqueza, o problema é quanto de propósito e quanto de discernimento a gente usa quando temos a riqueza. Muitos jovens, eu falo isso, é difícil, mas é. Muitos jovens estão perdidos no mundo porque têm acesso a dinheiro. Toda hora, todo instante. A pobre menina rica tinha uma bolsa de 15 mil reais. Eu tenho pessoas que eu conheço, né, jovens, que nem tinham 18 anos, falsificava documento para poder fazer o que quisesse, porque tinha acesso a dinheiro. E pessoas que perderam a vida porque, por conta de ter dinheiro, agiam e faziam o que queriam. E só depois de muitos dias os pais procuravam saber onde e como estavam. E hoje estão no mundo espiritual de forma trágica. Então, não é ter riqueza. A gente sabe que a riqueza é mais difícil. É difícil dizer isso? É. Como assim, Diogo? É mais difícil ser rico? É. Porque a riqueza atrai arrastamentos, facilidades. As pessoas, às vezes, maltratam as outras. Né? Agem com ostentação, com vaidade, com orgulho. Só porque tem, temporariamente, um pouco mais de riqueza. O que não quer dizer nada. Porque no mundo espiritual, o rico estava em sofrimento. Quanto de propósito, de discernimento a gente usa para ensinar os nossos filhos sobre riqueza? Os nossos jovens na casa espírita. Isso é importante, porque esses jovens vão administrar as casas espíritas, vão administrar a sociedade como políticos, como profissionais liberais, como pessoas no mundo.
Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Tem gente, fiz um estudo um dia desse sobre esse mesmo tema. Pelo que se sabe recentemente, Bill Gates é um dos homens mais ricos do mundo, talvez o mais. Ele tem uma riqueza muito grande. E pelo que eu soube, ele estava disposto a deixar para os filhos apenas 10 milhões de dólares para cada um. De uma fortuna de mais de 70 bilhões. Isso é nada. Por quê? Ele disse, ele quer que os filhos sejam capazes de produzir algo com autonomia, né, e crescer por conta própria. E ele investe muito. Ele não só dá o dinheiro, ele investe em pesquisa, em desenvolvimento, em sustentabilidade, em áreas inóspitas, né? Desertos, regiões da África subsaariana, áreas de muito conflito político, geossocial, né? Geopolítico. Ele está lá investindo para que aquele povo, que aquela comunidade progrida, não apenas receba. Um economista, que me foge o nome dele agora, que eu era um pouco mais jovem do que sou, ele disse certa vez, naquelas páginas amarelas da Veja, se o problema do mundo com a África é dar dinheiro para a África precisa de investimento. Porque muitas vezes esse dinheiro chega na mão daqueles ditadores que corrompem, desviam. Recentemente um foi pego aqui no Brasil, vocês viram, não foi? Não sei quantas joias, ouro. Meu Deus, se um cara daquele tem aquela riqueza toda num país, né, paupérrimo, está errado. Está errado. Então é investir escola, tecnologia, ciência, saúde, medidas de saúde pública, saneamento, para que aquele povo bem progrida, produza, supere a sua pobreza. Achei isso massa. Está usando bem a riqueza, o dom que Deus deu a ele, porque ele também sabe que no país onde ele vive, se deixar a fortuna toda, o governo vai pegar boa parte dela. Infelizmente, no Brasil, a riqueza ainda não é tão taxada. Mas nos países, né, desenvolvidos, a exemplo dos Estados Unidos, Suíça e outros, o governo taxa para que você não fique perpetuando simplesmente fortuna e as pessoas não produzam nada. Porque não são igualmente ricos todos os homens. Essa é a parte que eu ficava, mas meu Deus do céu, tem que dividir, tem que ser igual. Não, não tem que ser igual, porque nós não somos iguais. E reconheço para vocês, foi difícil aceitar isso. Normalmente, eu tenho um amigo que diz assim, todo mundo que já foi adolescente, se não foi comunista um dia, está meio errado. A gente sempre teve um pensamento muito dividido, de ser igual para todo mundo. Mas a ideia não é nessa lógica. Não é simplesmente o comunismo dizer pegar a riqueza e dividir para todo mundo igual. Não funciona assim. Porque cada pessoa administra a riqueza de forma diferente. Investe, gasta. O exemplo que foi dado, né, dos talentos. Um pegou 5, multiplicou. Outro pegou 2, multiplicou. Um pegou só 1 e guardou. Tem esses programas de TV que de vez em quando pegam uma família muito pobre, leva dinheiro, bens materiais, né, comida. E tem vários relatos. Depois de um tempo, aquelas famílias perdem tudo. Outras conseguem colocar o filho na escola e continuar vivendo de forma modesta, equilibrada. Tem pessoas que perdem tudo. Eu dei esse mesmo exemplo, mas não lembro de novo o filme, estou ficando velho. Tem um filme que as pessoas, após de 25 anos de idade, elas não envelhecem. E elas vivem apenas com um relógio de tempo, que é marcado aqui na pele. Certo? E elas trabalham para receber tempo de vida. O preço do amanhã. Que mente bacana, obrigado. O preço do amanhã. O preço do amanhã. Aí tem um momento em que o indivíduo está com muitas horas, aí ele vai e dá umas horas, uns anos de vida para o amigo. Aquilo gera um problema na família, porque ele começa a beber, para de trabalhar, arruma um problema na rua e morre. Então não é o fato apenas de receber ou dar dinheiro às pessoas. É como essa riqueza, esse bem, né, é transferido, é incentivada a produção. Então, todos os homens não são igualmente ricos porque não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir a riqueza. E essa é a parte que me deixa, Senhor, sóbrios e previdentes para conservar. Está aí o problema. Você pode acumular riqueza, mas se você não for sóbrio nem previdente, ela se acaba. E isso cai no próximo item.
Os nossos filhos, às vezes, recebem de mão beijada, como a gente diz aqui em Recife, né? E não são sóbrios nem imprevidentes. E dilapidam tudo. Olha só. Dilapidam tudo, destroem tudo. E no mundo espiritual, os pais ficam revoltados ao verem a riqueza ser totalmente destruída, os bens serem dilapidados. Por quê? Porque não foi ensinado aos filhos a previdência e a sobriedade. E o que é que a gente diz sobre isso? É educação. O espiritismo é isso, gente. É educação prática para as nossas vidas. Não é uma coisa que eu leio antes de dormir. Não é uma coisa que eu leio na terça ou no sábado de noite porque eu tenho o evangelho no lar. É uma coisa que eu aplico na minha vida, com os meus filhos, com minha sociedade. Os políticos que estão ou que estavam são sóbrios, previdentes? Eles são inteligentes para aplicar nos interesses da coletividade? Ou eles aplicavam e aplicam apenas nos interesses de grupos, dos lobbies? Em todas as áreas, na área médica, na jurídica, a gente recentemente viu um reajuste aí que causou muito desconforto. Quem está lá dentro diz, não, é merecido. É merecido? É. Em que contexto? No atual contexto é merecido? É inteligente? É sóbrio? É previdente? Não. Então eu vou muito além de uma questão apenas religiosa. Eu vou para a vida prática. E eu sempre enfatizo isso. Não tem como a gente ser espírita distante da sociedade. Porque os jovens, quando pegam os carros, eu lembro de um caso aqui de Recife. Um jovem de 15 anos pegou o carro do avô. Bateu e morreu. Veja que sofrimento para esse avô. Eu não estou culpando o avô, mas por impulso aquele jovem, né, o sistema límbico, pegou e foi. Só que não parou para meditar nas consequências de dirigir um carro. Que quem dirige sabe que não é fácil. Principalmente com esse trânsito agitado. Então a gente precisa pensar sobre isso. Nem todo mundo vai ser rico. E tem gente que vai deixar de ser pobre. E muitas vezes deixa de ser pobre e volta a ser pobre de novo, né? Até que a morte ou até que a sorte nos separe. Se, entretanto, não tivermos em vistas, olha, apenas a vida atual, e ao contrário, considerarmos o conjunto da existência, veremos que tudo se equilibra com justiça. Tem pessoas que estão numa situação muito triste, porque utilizaram muito mal a riqueza, a beleza, o status, o poder. E tem gente que, às vezes, do nada, vai progredindo e se transforma numa pessoa do bem. Eu tive um professor de economia lá na Federal, quando eu estudava economia, ele dizia, sabe qual foi a grande jogada de Bill Gates? Ele disse, no futuro, todas as pessoas terão um computador. E eu vou fornecer o sistema operacional. A grande sacada, e tornou ele um dos homens mais ricos do mundo. De que forma a gente pensa apenas a vida atual, quando o filho do meu vizinho está extravagante, está se perdendo no mundo, eu falo alguma coisa com ele. Um dia eu estava passando de bicicleta para ir buscar a minha filha na escola. E tinha um grupo na frente de uma escola pública, ali no 13 de maio, meio que discutindo. Eu disse, poxa, estão discutindo, vão brigar. Você sabe, né, quando os jovens vão brigar, eles ficam, não sei o que, mulher, não sei o que. E os outros ali, tudo vai, agitando. E elas, porque é você que fez. Aí eu fui, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Eu vou voltar. Aí dei a volta. Disse, tudo bem com vocês? Posso falar uma coisa? Eu falei, olha, um dia desse, eu atendi uma jovem que se matou, tentou se matar, e ela chegou no HR. Por quê? Porque ela não aceitava que o namorado tinha deixado ela. E eu queria saber, vocês estão brigando? Qual o motivo? Não, porque ela pegou o namorado da outra e disse, minha gente, vocês não precisam brigar por conta disso. Nem se ofender, nem se ferir. Se você fere ela, você está ferindo a si também. Você vai ficar mal vista na sociedade. Não façam isso. Por que vocês não vão estudar? E falei lá outras coisas que eu não lembro agora. Mas eu não fui omisso naquele momento. Porque aquele jovem, ele pode chegar na minha vida sempre em algum momento. Nós não estamos sós no mundo. A nossa sociedade, ela está intimamente relacionada. De repente, aquela jovem está brigando com a outra, joga uma pedra. Na hora que eu estou passando, a pedra pega em mim. E me atinge na hora que eu estou indo para casa ou buscar minha filha. A gente não está isolado. Há muitos anos, um caso aqui, né? Um médico foi morto aqui em Boa Viagem. Um jovem numa comunidade carente ali. Não justifica, tá? Mas um jovem em situação difícil. Foi lá, enfim, a fim de pegar um dinheiro, possivelmente para comprar um tênis, uma roupa, matou a vida. Tirou a vida de um profissional que colaborou durante anos para ajudar muita gente e poderia continuar colaborando para ajudar. Um jovem causou esse estardalhaço na sociedade. Eu estou inventando histórias? Não,
isso é real. Então, eu não posso considerar apenas a vida atual. Eu preciso me projetar e por isso eu preciso intervir sempre para que o mundo seja melhor. Utilizando a riqueza sem apego, ensinando os meus filhos, colaborando socialmente para que a riqueza seja utilizada sempre para benefício da coletividade. O problema é que os interesses grupais sempre encontram brechas para utilizar-se desses bens. Esse é o problema. Os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Também é no Evangelho. Né? Porque a gente acumula bens aqui. Eu tenho um amigo que já desencarnou e ele tinha um papel da igreja que dizia: a família fulana, beltrana, tem direito a um pedaço de terra no céu. Já ouviram falar disso? Menino, eu fiquei besta quando eu soube. Se fazia muito isso. Muito. E ainda se faz. Né? As igrejas, algumas neopentecostais, retomaram esse processo antigo e estão fazendo hoje. Então, vocês sabem que cena é essa aqui? Nosso Lar, né? Eu lembro de uma cena que André Luiz está no filme, aí eu queria saber se tem alguma carta para mim. Tem, não, orações. Aí tinha 2 orações. Uma era a mãe e a outra era uma mulher que ele havia ajudado, a contragosto, atendendo o marido dela. Eu disse: não, deve ter algum problema aqui. Ela: não existem erros aqui. Aí ele: eita, desculpa. Lá não tinha jeitinho, entendeu? Quem fazia prece por ele era a mãe e aquela senhora, que ele atendia o esposo gratuitamente a contragosto. E tem hora que, quando ele a via, antes de saber disso, né, ele evitava ela em nosso silêncio. Doutor André, o senhor deve estar numa ala muito evoluída, né? Eu raramente vejo o senhor, ele... Só que não. Uma amiga minha um dia desse: Diogo, rapaz, um coração tão bom. Eu disse: diga uma coisa dessa, você não me conhece. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado, levado deste mundo. Isso foi semana passada, no feriado, lá em Bezerros. Dinheiro a gente usa. A beleza do corpo nós não temos. Riquezas, poucas. Quase nada. Mas isso aí eu acho massa. Pessoas tomando um cafezinho, um calor, pense no calor. Eu até mandei mensagem para Emerson é dessa cidade, de Bezerros, disse: Emerson, eu estou aqui na tua terrinha, pense no calor. Ele, presepeiro todo, disse: tu devia ter me dito, rapaz, eu mandava a banda te receber. Eu disse: ah, sujeito, tenha vergonha. Então, o que é que a gente tem de propriedade? Aquilo que a gente não leva, amizade, aquilo que a gente não leva desse mundo, não é nosso. O que é realmente nosso é o que a gente pode levar: o sentimento, a amizade, o respeito, o carinho, a saudade, o desejo de viver novamente ao lado daquela pessoa, ou o ódio, a mágoa, a raiva, a angústia, a gente também leva. E é nossa riqueza, porque o nosso coração está preso àquilo, a nossa mente está presa àquilo. Então a gente precisa escolher qual a riqueza nós queremos. Tem um filme, eu acho que é Riquinho, Sessão da Tarde, há um tempo atrás, não é da minha época não. A família é muito rica, né? E uns assaltantes querem roubá-los. Aí em cima da montanha tem umas esculturas da família, eles guardavam a riqueza lá. Aí eles foram, os assaltantes, pensando que tinha ouro e tudo mais, tinha uma sanfona, um livro, uma foto. Eles disseram: nossa riqueza é essa. Dinheiro é riqueza de ninguém, gente. Dinheiro passa, porque dinheiro é usado para matar, para roubar, para destruir. Mas o sentimento socorre. Você às vezes não tem dinheiro, mas liga: fulano, olha, tem como tu marcar uma consulta? Tem como tu visitar uma pessoa? Tem como tu socorrer alguém? E a pessoa faz isso sem ter dinheiro. O dinheiro ajuda, colabora para o progresso. Quando está envolvido no sentimento de fraternidade, de solidariedade, de justiça. E o Espiritismo nos dá isso. Então, meus irmãos, eu quero dizer, para terminar aqui, podemos e devemos usar a riqueza, sim. Ninguém que tenha a sua riqueza construída com honestidade, com um trabalho sério e honrado, deve dispor de lapidar de forma inconsequente. Mas nós não devemos estar preso a essa riqueza, a ponto de não ajudar, a ponto de não se desprender, de não doar. Porque, eu ganhei, porque foi uma pessoa que eu gosto muito. Vai servir ao outro, se desprenda. E entenda que depois da morte, você só vai levar o sentimento. Então, quais sentimentos você construiu ao utilizar aquela riqueza? Isso é o que importa. Que Deus nos abençoe. Que essa riqueza temporária e limitada possa ser utilizada para produzir um planeta e uma relação social melhor. Que assim seja.